A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de formação para professores de Ministério Infantil. Nós estamos no módulo número 4, didática, estamos terminando o nosso curso, é um prazer ter você com a gente. Hoje é a videoaula de número 2, nós vamos falar um pouquinho sobre atividades lúdicas no ensino bíblico de crianças. Então nós vamos comentar um pouquinho com você o que é o lúdico, qual a importância de atividades lúdicas dentro da sala de aula. Vamos falar um pouquinho das diferentes técnicas de atividades lúdicas que você, professor, que você, professora, pode usar na tua sala de aula, sua importância e como aplicá-la de maneira correta. Então, quando nós falamos do lúdico, muitas pessoas se perguntam, pastor, o que é o lúdico? O lúdico é a utilização de jogos e brincadeiras com objetivos pedagógicos. Então é quando você professor, introduz dentro da tua aula jogos e brincadeiras com o objetivo de reforçar o teu ensino, de trazer mais clareza aquilo que você está comentando com as crianças. Então é um método muito utilizado no ensino infantil, principalmente, ajuda muito na ministração da aula, na compreensão do aluno do assunto ensinado. Então é muito importante usarmos atividades lúdicas dentro da sala de aula. Qual é a importância desse tipo de atividade dentro da minha aula, dentro da tua aula? Primeiro, ele torna o ensino atraente, então a criança se desperta o interesse pelo ensino, ele torna o ensino participativo, então não é só o professor falando e o aluno ouvindo, mas o aluno participa da aula, faz algo para ajudar no seu entendimento e torna o ensino criativo, então traz coisas novas dentro da sala de aula. É muito importante usarmos porque ele desperta o interesse, ele cativa a atenção do aluno. Então, quando eu uso uma atividade lúdica, o aluno se interessa por aquilo que está sendo ensinado. Uma das grandes dificuldades dos professores dentro do Ministério Infantil é despertar o interesse do aluno pela aula que está sendo ministrada. A atividade lúdica, ela trabalha muito isso, despertando o interesse do aluno. Outra coisa, ela ajuda na socialização. Algumas atividades lúdicas, elas são feitas em grupo, então o aluno tem de interagir com o amigo, com o companheiro, então ajuda a socialização dos seus alunos. Outra coisa, atividade lúdica estimula o cumprimento de regras. Então, muitas atividades lúdicas, como jogos e brincadeiras, têm regras a serem cumpridas, e isso estimula o aluno a cumprir regras. Outra coisa, traz dinamismo dentro da sala de aula. Então a aula que era monótona, repetitiva, ela se torna uma aula dinâmica, com coisas novas, envolvendo o aluno. Então ele traz uma nova vida, um novo fôlego para você dentro da sala de aula. E ela estimula novas descobertas. Alguns jogos, algumas brincadeiras vão trabalhar essas novas descobertas. Pastor, quais os tipos de atividades lúdicas que eu posso usar dentro da minha sala de aula? Primeiro tipo são as dinâmicas. Muitas pessoas não compreendem, acham que a dinâmica é apenas uma brincadeira, um joguinho legal que eu vi numa atividade que alguém apresentou. A dinâmica é muito mais do que isso. A dinâmica permite a vivenciação de uma situação, ela materializa o ensino. Então você está ensinando a criança, ela está vendo aquelas palavras e quando eu trago uma dinâmica, eu consigo trazer uma situação que eu estou ensinando e ela vai vivenciar aquela situação. Isso é muito importante para fixar o aprendizado na criança. Então, a dinâmica é muito importante. O objetivo da dinâmica. Então, quando eu vou fazer uma dinâmica, nunca faço uma dinâmica sem ter um objetivo específico. Então, toda vez que eu for fazer uma dinâmica, eu devo ter um objetivo pedagógico a ser alcançado. O que eu quero ensinar para minha criança e qual é o objetivo daquela dinâmica. Então, sempre faça dinâmicas com objetivo. Outra coisa, as dinâmicas têm de ser adequadas à faixa etária. Então, nem todas as dinâmicas servem para todas as faixas etárias. Então, eu preciso entender qual é a faixa etária, qual é a idade do meu aluno e que tipo de dinâmica eu consigo desenvolver com eles. Outra coisa importante nas dinâmicas é a aplicação do aprendizado. Então, toda vez que você fazer um jogo, uma brincadeira, simular uma situação, você vai ter de fazer a aplicação. Dizer para o aluno, olha, nessa atividade nós aprendemos tal coisa, nessa atividade devemos praticar tal coisa. Então, sempre aplique o aprendizado. Então, esse é um tipo de atividade lúdica. Outro tipo de atividade lúdica que nós temos é a dramatização ou encenação. Sabe o famoso teatrinho?
Então, fazer um teatro, recriar uma situação. Então, é muito importante também trazer dramatização para a tua sala de aula. Pastor, por que é importante? Primeiro, estimula a participação do aluno. Então, a dramatização, o aluno não vai ser só um ouvinte, mas ele vai participar. Outra coisa importante, ela recria uma situação. Então, eu estou ensinando algo, estou passando algo, tem uma situação que eu estou mostrando para o meu aluno, eu vou recriar essa situação. Outra coisa importante, através da visualização de uma situação, o aluno compreende melhor aquilo que está sendo ensinado. Então, quando eu faço um teatro, quando eu represento algo, o aluno, através do ver, ele vai compreender com mais facilidade. Outra coisa da dinâmica, ela trabalha muito a timidez do aluno. Então, às vezes, você tem alunos que é tímido, que tem dificuldade de falar em público. Então, a dramatização ela vai trabalhar todas essas coisas no teu aluno e ajudá-lo a superar esses obstáculos. Então, ela é muito importante. Outra coisa, ela estimula a memória. Então, muitas vezes o aluno vai ter de decorar um texto, vai ter de decorar uma fala. Então, ajuda bastante na memória. E a dramatização também aprofunda no conhecimento. Então, para desenvolver um personagem, para desenvolver uma história, você vai ter de estudar todo o contexto, principalmente para nós que ensinamos as Escrituras Sagradas. Então, vamos estudar todo um contexto e isso vai trazer um aprofundamento de conhecimento para o teu aluno. Então, esse é o outro recurso que você tem de atividades lúdicas dinâmicas. Outra coisa que você pode usar, dinâmicas de grupo. Então, aqueles jogos são chamados jogos cooperativos. É aquilo que envolve todo o grupo. Então, você pode usar dinâmicas de grupo. Por que ela é importante nós usarmos? Primeiro, incentiva a socialização. Então, ela vai fazer que o teu aluno trabalhe junto com outro aluno, desenvolva o trabalho com outro aluno, vai ajudar na socialização do grupo. Outra coisa, ela materializa o aprendizado. Então, aquilo que nós já falamos, aquilo que está sendo falado, agora é materializado por uma situação, por uma simulação de uma situação. Isso vai ajudar bastante. E outra coisa, ela traz autoconhecimento. Algumas dinâmicas de grupos, ela falam de qualidades do aluno. Então, o aluno, as qualidades que ele tem, ou as qualidades que o grupo vê nele. Então, isso vai trazer um autoconhecimento do teu grupo. Então, é muito importante essas dinâmicas de grupos dentro do ensino, na escola bíblica dominical ou no culto infantil. Isso vai te ajudar bastante. Outra técnica que você tem de atividade lúdica é a pintura. A pintura de um desenho com tinta guache, com hidrocor, com lápis de cor, isso também ajuda bastante. Quais as vantagens da pintura? Para que ela é usada? Primeiro, ajuda na coordenação motora. Então, as crianças menores que estão aprendendo agora a ter coordenação motora, estão se adaptando, ela vai ajudar bastante na coordenação motora. Outra coisa, estimula a criatividade. Então, dou um desenho, a criança vai colorir com a cor que ela acha mais legal. Isso vai dar criatividade ao teu aluno. E outra coisa, ela fixa o assunto. Então, eu contei uma história, principalmente para as crianças que não sabem ler. Contei a história de Moisés, tirando o povo de Deus lá de Israel, atravessando o Mar Vermelho, saindo do Egito. Então, eu consigo simular essa situação. Outra atividade lúdica, leitura. Então, trazer leitura, trazer livros, ter um momento de leitura em sala de aula. Isso vai ajudar no quê, pastor? Enriquecer o vocabulário do teu aluno, ele vai conhecer novas palavras, vai despertar o interesse pela leitura. Então, é muito importante. Na atividade lúdica de leitura também é importante. Temos também outra atividade bem legal, que são as gincanas bíblicas. O que é a gincana bíblica? Aquelas brincadeiras de perguntas e respostas da Bíblia. Então, existem várias técnicas que você pode fazer essas perguntas e respostas, e isso é muito importante. Por quê? Primeiro, ele aprofunda o conhecimento do aluno no assunto estudado. Então, uma gincana bíblica, nós estudamos um tema da Bíblia, vamos nos aprofundar através de uma brincadeira. Olha como é mais legal a gente se aprofundar de maneira brincando do que trazer algo, não, você tem de estudar, você tem de ler. Então, isso ajuda bastante, vai ajudar o teu aluno a se aprofundar no assunto. Outra coisa, ela estimula o aluno, a participação. Então, perguntas e respostas, muitas vezes um aluno não sabe, mas o outro da equipe sabe, e isso estimula aquele aluno a participação. Então, essa é uma técnica de atividade lúdica muito legal, muito importante. Você pode também usar brincadeiras e jogos em sala de aula.
Então, trazer brincadeiras, trazer jogos que vão te ajudar muito em sala de aula. Pastor, por que elas servem? Primeiro, ajuda na disciplina. Então, brincadeiras e jogos têm regras. O aluno vai aprender a cumprir regras, vai aprender a disciplina. Outra coisa, brincadeiras e jogos também eles fazem um ensino divertido. Então, torna a tua aula divertida. Outra coisa, ajuda a lidar com o sentimento. Então, a lidar com a perca, a lidar com a ansiedade. Então, ela vai trabalhar todos esses sentimentos. Então, é muito importante. Temos também na apostila os fantoches e mímicas. E lá está descrito quanto é importante também essas atividades. Pastor, eu quero colocar uma atividade lúdica na minha sala de aula, eu quero ensinar o meu aluno através de atividades lúdicas. Como é que eu faço para que esse ensino se torne eficaz? Então, como tornar o ensino eficaz? Primeiro, conheça as necessidades do teu aluno. Então, veja quais são as dificuldades. De repente, eu estou numa classe que a dificuldade é a socialização. Então, eu vou trazer uma atividade que vai promover a socialização. Às vezes eu estou numa classe que os alunos são muito tímidos, então eu vou trazer uma atividade que vai trabalhar essa timidez. Eu estou numa sala de aula que os alunos precisam ter autoestima, vou trazer uma atividade que trabalhe a autoestima. Então procure conhecer a necessidade do teu aluno, é o primeiro ponto importante. Qual é a necessidade do meu aluno? Que tipo de atividade eu uso para sanar essa necessidade? Outra coisa, use atividades adequadas à faixa etária. Então, muitas atividades são para crianças maiores, outras atividades ideal para criança menor. Então, olha a tua faixa etária, de repente é um grupo pequeno, de crianças pequenas, essa atividade é melhor. Então, sempre adequa a atividade com a faixa etária. Outra coisa, traga atividades sadias. O que é atividades sadias? De repente, num jogo, numa brincadeira, você começa a ver que o espírito de competição está muito forte, que as crianças estão se desrespeitando. Então, coloque regras, converse com eles acerca daquela situação. Tome cuidado para que uma atividade não se torne motivo de briga, de divisão no teu grupo. Então, traga atividades sadias. Outra coisa, tenha objetivos claros. Toda vez que você for fazer algo dentro do Ministério Infantil, tenha um objetivo. Então não faça só por fazer, mas traga objetivo claro. Outra coisa, trabalhe com disciplina. Então seja justo, errou, não deu certo, fale, trabalhe com justiça. Então o professor precisa ter disciplina. Existe uma regra, quebrou a regra, infelizmente, vai sofrer consequências. Então precisa ter disciplina. Outra coisa, incentive a participação de todos os alunos. Então, se eu tenho um grupo grande de alunos, eu estou vendo que alguém não está participando, vou trazer uma atividade, incentivar a participação daquele aluno. E, por fim, saiba o momento de parar. Então, muitas vezes o professor vai prolongando a atividade se torna maçante, cansativa, perde-se todo o foco. Então, você percebeu que perdeu seu interesse, percebeu que a atividade já não está mais legal, então é o momento de parar. Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o curso de formação para professores de Ministério Infantil do Centro de Treinamento Barak. Se você está assistindo essa videoaula e ainda não faz parte do nosso curso, entre em contato conosco. WhatsApp 19 981 16 8012. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.